Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente volta hoje para falar um pouquinho. Na última aula nós falamos sobre o processo do regime militar, a ditadura militar, que foi de 74 a 85, e nesse meio tempo há um processo aí de redemocratização. E aí eu quero falar especificamente, antes desse processo, a gente teve um período que foi conhecido como o milagre econômico, onde o Brasil conseguiu ter um crescimento muito grande em relação ao PIB do país, por exemplo, chegou na época a 11%, é um número muito bom. E por que é milagre econômico? Porque o Brasil teve um crescimento, uma pujança muito grande. Os investimentos que foram feitos, fizeram com que o país pudesse alavancar o seu PIB. Os investimentos que foram feitos, principalmente dinheiro que veio do exterior, especificamente dos Estados Unidos, fez com que o Brasil pudesse ter um crescimento muito grande. Então a gente teve aí a aceleração do PIB, o processo de industrialização, a inflação conseguiu, houve uma diminuição muito grande. Eu falei na aula passada que houve um período onde a inflação no Brasil era uma coisa absurda, que você comprava uma coisa por um preço de manhã e à noite o preço já era bem diferente do preço que tinha sido anteriormente, que você tinha comprado. Você tem aí também a criação das estatais, muitas estatais que foram criadas. A Embratel, que era a empresa que trabalhava, que tinha a função de trabalhar as telecomunicações do país, a Petrobras, a empresa de petróleo, a Eletrobras, que era responsável pela produção de energia. Então você tem um crescimento muito grande aí durante esse período, né? Então, esse período do milagre econômico, ele surge com essa perspectiva e é algo muito bom. Porém, com o processo, o que está acontecendo externamente no mundo começa a interferir. E aí a gente tem, por exemplo, o aumento da concentração de renda. Dentro desse período, você começa a ter isso. Uma corrupção muito grande no governo, né, entre os militares. Isso era uma coisa que era abafada, mas sabia de muita coisa que era feito nesse processo de corrupção. Exploração da mão de obra, né, de uma forma, tipo, se pagar muito pouco pela mão de obra. E aí o Brasil para de receber o empréstimo que vinha de fora, especificamente dos Estados Unidos, e quando esse dinheiro começa a não chegar, o Brasil tem agora que pagar um valor muito grande de juros desse dinheiro que foi emprestado. Então, o Brasil contraiu um dinheiro, uma grana que veio, e esse dinheiro, essa grana, ela tinha um custo muito alto. E quando esse dinheiro parou de vir para o Brasil, por causa do que estava acontecendo no mundo, então o Brasil tinha que pagar agora os juros, mas não tinha mais o dinheiro para investimento. E aí aquele período que tinha de crescimento do país agora começa a estagnar e ele começa a descer. Você tem ideia, por exemplo, você vai ter um aumento da pobreza de uma forma muito grande. Você vai ter um aumento dos juros de uma forma absurda, né? As pessoas vão ter que pagar, ter um custo de juros muito grande. E isso tudo gera um choque. E aí é quando esse período se inaugura do início da redemocratização. Alguns militares queriam manter isso ainda, só que outros percebiam que era um caminho meio que sem volta, não tinha mais o que fazer, porque a pobreza aumentava no país, a miséria aumentava, as pessoas começavam a passar fome, e isso aí não era interessante. Então os militares começaram a, entre eles, pensar numa forma de transição. E esse período vai de 75 a 85, que é exatamente o período de redemocratização. E aí o que é que acontece aí? Né? A gente tem a revogação do AI-5, o ato institucional número 5, que na aula passada eu falei que cassou os direitos políticos, criando no Brasil bipartidarismo. O que isso quer dizer, mais uma vez repito, você tem apenas dois partidos no Brasil, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, Aliança Renovadora Nacional, este Arena ligado aos militares e o MDB mais ligado aos movimentos populares no país.
Então você tem a revogação do AI-5, ou seja, tira-se o AI-5 em 1978, e com essa retirada do AI-5, o ato institucional número 5, que cassou direitos políticos, que fez com que pessoas tivessem que sair daqui para morar em outros países, pediram asilo político e foram morar em outros países. Aqui em Pernambuco você tinha, por exemplo, um que havia sido governador do estado de Pernambuco, que é o Miguel Arraes, né, que era pai do, do Eduardo Campos, né? Quer dizer, avô do Eduardo Campos, que foi governador aqui do estado de Pernambuco. E aí essas pessoas tiveram que sair. Com o fim do AI-5, então começa a ter algumas mudanças. Então é criada a lei da anistia em 1978. O que isso quer dizer? O que é a lei da anistia? Aquelas pessoas que foram condenadas por crime político tiveram que sair daqui do país porque criticaram o governo, podiam agora voltar. E aí você tem uma leva grande de políticos, de artistas, de pessoas que durante esse período que estava vigorando o regime militar tiveram que sair daqui porque ou seriam presos ou seriam mortos ou torturados, como a gente viu anteriormente. E aí começa a ter essa volta dos exilados para o Brasil e começa, os militares começam a ter uma mudança na postura dele em relação à abordagem. Eles passam a ser mais tolerantes em relação, por exemplo, às manifestações populares, que nesse período começam a aumentar muito mais. Imaginem só vocês, o país começa agora a ter, acabou o efeito do milagre econômico, não tem mais tanta grana. O Brasil começa a pagar agora juros muito grandes. Como eu falei na aula passada, esses juros são pagos até hoje, que a gente brinca dizendo que a dívida é eterna do Brasil, né? A dívida externa, porque essa dívida até hoje nunca parou de ser paga. E o processo de pauperização da população brasileira, ou seja, tornando-se pobres, uma quantidade maior de pessoas pobres, e isso faz com que o tecido social, com que as pessoas, os movimentos sociais começam agora a ter o retorno da própria população. E aí você vai ter uma série de manifestações, como eu falei na aula anterior. Em 82 a gente vai ter o movimento Direta Já, só que esse movimento ele termina sendo abafado, né? Porque a lei que propunha o direito do voto, não passa no Congresso, que era a emenda de um deputado chamado Dante de Oliveira. Essa emenda não passa e isso termina acirrando um pouco mais os ânimos em relação ao povo no sentido de querer o direito do voto. E aí, como eu falei na aula passada, vai terminar tendo uma culminância com o colégio eleitoral escolhendo Tancredo Neves para ser aquele que faria a transição desse período em 85. Só que aí, como eu falei também na aula passada, Tancredo morre e quem termina assumindo de fato a presidência durante esse período é José Sarney, e ele vai fazer esse processo agora de redemocratização que vai culminar na escolha do primeiro presidente depois do período da ditadura militar, onde o povo vai de novo às ruas para votar, e esse candidato que é eleito, que é o primeiro presidente no processo de redemocratização, pós-redemocratização, é Fernando Collor de Mello. E aí eu vou ficar por aqui, porque isso vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, onde a gente vai falar desse período, a partir de Collor, os presidentes que vieram, quais foram as ações específicas de cada um dos seus governos, até o período que a gente tem atual. Mas só para a gente voltar então e tentar fixar, durante esse período de redemocratização, né, que vai de 75 a 85, existem ações que os militares fazem indo e voltando, né, no sentido de apertar um pouco mais, de afrouxar em relação às manifestações populares. Você tem aí, dentro desse período, desde o do estabelecimento do regime militar, o milagre econômico, né? E esse milagre econômico ele acontece em 1968 e ele vai até 73. Esse período, como eu falei, de crescimento, de criação de muito que a gente tem hoje, principalmente em relação aos programas que nós temos em âmbito social, foram criados durante esse período. Só que
esse dinheiro que veio de fora foi um dinheiro que se pagou muito caro por ele. Então você teve um crescimento muito grande do país, mas ao mesmo tempo depois você tem uma crise que se estabelece aí e você tem, durante esse período do milagre econômico, uma melhora no PIB do Brasil. Você tem investimentos são colocados, a inflação ela é baixa, você tem a criação das estatais, como eu citei, só que aí depois esse período entra em colapso por causa dos juros altos, falta de investimento estrangeiro, e isso começa a gerar uma inquietação na população que quer de volta o direito a votar. Então isso acontece em 82, como eu falei, um movimento direta já, uma datazinha que vocês vão ter que ter. E depois, dentro do período de redemocratização, a gente vai ter uma data que é importantíssima e vocês devem também ter em mente e anotar, que é o ano de 1988, quando a gente vai ter a criação, a promulgação da Constituição Brasileira, que vai ficar conhecida como a Constituição Cidadã, tá certo? E é essa lei que hoje rege nossas ações em nosso país. Então eu fico por aqui, um abraço a todos e a todas, a gente se reencontra na próxima aula. Fiquem com Deus, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Tchauzinho.